Olá, hoje vamos conversar com a Simone Esponhos de Toledo, não só de Toledo, né, Simone, mas nós vamos já falar sobre as várias situações que ela permeia, e ela é orientadora do culto infantil e ensino confirmatório na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, foi integrante do Observatório Social de Toledo e PUC, Paraná, estudou na UEPG, Direito também, não é? Isso. Então, e foi também professora da cadeira de Direito Constitucional, Direito Civil, na Unipar, PUC, Unicep. Isto. E na Escola da Magistratura também. Né? Então, um currículo assim, invejável. Né? Já trabalhou na Nata, em todas as situações, de tudo onde você acha que tem problema, você estava ali no meio. Né? Então, realmente, agora também... com tudo isso que vem acontecendo, né, que a gente viu que a direita se levantou, né, com uma pessoa, um personagem chamada Bolsonaro, né, então a direita se levantou, né, o cidadão comum, o cidadão de bem, ele se levantou, que é o seu caso também. E nesse embalo, então, você agora também é pré-candidata à Prefeitura de Toledo. Exato. Tá, e o que você pode falar assim, sobre a Simone Esponhos? O que eu posso falar sobre mim? Na realidade, eu me acho uma pessoa muito comum, né? Desde muito jovem, eu sempre tive esse envolvimento com a comunidade, né? Eu acredito que a maioria que acaba indo para o lado político, para a atuação política, passa necessariamente pelos grêmios estudantis, né? Eu fiz a implantação, a reestruturação do Grêmio do nosso colégio, que não existia. Fui a primeira presidente do Grêmio, né? Sempre gostei muito dessa atividade de participação, né? E aí, dentro deste contexto, como adolescente, eu tinha uma visão de mundo, e todo adolescente tem aquela necessidade de mudança, né? De buscar a mudança. Sim. E eu enfrentei, digamos assim, a minha adolescência, toda ela se passou nesse período crítico da nossa democracia, né, em que nós tivemos impeachment do presidente Collor, a abertura democrática, o primeiro voto, né, aos 16 anos, a questão relacionada a depois a promessas não cumpridas, escancaramento de corrupção no governo, impeachment de um presidente eleito, né, vice-presidente assume, crises econômicas. Então, assim, diante dessa realidade, aquela percepção de mudar o mundo, ela foi deslocada da política para o lado profissional, né? Então, o que se percebe muito das pessoas da minha faixa etária é que muitos deixaram de acreditar numa mudança política do país e passaram a olhar a política como algo sujo, né? Algo que não valia a pena se envolver. E foram para um lado profissional, estudar, trabalhar, né, constituir família. Então, assim, são pessoas que acabaram se afastando da vida política. E o preço que nós pagamos por não nos envolvermos com a política é sermos governados por aqueles que se envolvem, né? E, infelizmente, essa realidade tomou conta do país nos últimos anos. E com a eleição do presidente Bolsonaro, a forma como ele fez a sua campanha, eu acredito que isso despertou em muitas pessoas esse desejo que estava, essa chama que estava, de certa maneira, apagada, desde a adolescência, desde a juventude, e que no momento crucial do país disseram, mas eu também posso dar a minha contribuição. Né? Então, essa é a Simone, né? Mãe, esposa, né? Dona de casa, professora. Quando eu era criança, eu lembro assim, com 7 anos, a professora pediu para escrever assim, o que você gostaria de ser quando crescer, né? E eu coloquei lá que eu queria ser mãe de filhos e dadora de aula, né? E assim, eu me tornei mãe de filhos, né? E também dadora de aula, porque eu nunca quis exercer, apesar de ter feito a universidade, o curso de Direito, eu nunca quis exercer a advocacia, né? Uma vez pensei em fazer concurso público, mas já com família constituída, eu tinha o meu filho pequeno, pesei tudo isso na balança e a família sempre pesou, sempre foi o meu primeiro plano, né? E hoje eu me coloco nessa condição de pré-candidata justamente por entender
né, que os meus filhos já estão criados, já são jovens bem encaminhados, né, a família está bem estruturada e que o tempo que até então eu dedicava para a estruturação da minha família, hoje é possível levar até a contribuir com a comunidade em que a gente vive. Então aquela Simone sonhadora que ela tinha apagado, com a chegada de uma pessoa, um personagem político no país, reacendeu novamente esses sonhos. Exatamente, a questão dessa postura conservadora, né? Um político que busca a questão do enaltecimento dos valores que são tão importantes para nós e que por isso nós deixamos de participar da vida política, né? Porque nós precisávamos cuidar da nossa família, né? Nós tínhamos essa visão de que o trabalho, né? A questão do crescimento pessoal através do trabalho era importante, através do estudo era importante, né? Então, assim, quando você se depara com a possibilidade de termos um governo conservador no país, que leva em consideração todos esses valores que para nós são tão importantes, é óbvio que você diz assim, não, é possível, né? Eu também quero fazer parte deste movimento. E com essa chama acesa novamente, assim, como é que você está enxergando hoje o governo Bolsonaro no meio dessa turbulência toda? Na realidade, essa questão do governo Bolsonaro ela é muito mais complexa do que nós percebemos, né? A grande maioria da população enxerga apenas um pano de fundo, né? Mas existe algo muito maior que faz parte desse movimento que é o governo Bolsonaro, né? E que começou não com a eleição, mas muito antes dele, né? Então, o governo Bolsonaro, na realidade, é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de postura na maneira como conduzir a política dentro do país. E isso gerou muita instabilidade e vai gerar muita instabilidade ainda, né? Eu percebo assim que existe um número muito grande de atritos dentro do governo, né? E que alguns chamam de falta de governabilidade e na realidade é justamente o contrário, né? Ele não aceita o retorno do que nós chamamos de velha política no país, né? Que realmente, literalmente, era a política do toma lá, dá cá, que era assim que as coisas eram resolvidas no nosso país e que, infelizmente, muitos ainda gostariam que elas voltassem a ser assim e, por isso, toda essa instabilidade que nós percebemos, né? Então, o governo Bolsonaro é essa mudança de paradigma, né? É o retorno de um governo preocupado com o seu país, com a soberania do seu país, que coloca a pátria, né, acima de interesses pessoais. Para quem tem essa visão conservadora de mundo, isso é muito lógico, é muito óbvio, né? Você ter esse sentimento nacionalista, né? Mas para a grande maioria da população que não tem esse viés conservador, isso se torna algo relacionado com ditadura, com militarismo, com algo errado, né? E desde quando é errado você amar o seu país, né? Isso é o que de mais importante um cidadão pode ter em relação à sua pátria, né? Então, assim, esses valores da pátria, a questão da família, né? De se valorizar o núcleo familiar, de se devolver para a família esse poder que é tão importante na educação dos filhos, na formação desse ser que está em desenvolvimento para ser entregue para a sociedade, né? A questão da valorização de Deus, né? Como um ser que está acima de todos nós, né? E que merece todo o respeito, mas sem deixar de lado o respeito a outros credos, né? Então, assim, tudo isso faz com que esse governo tenha muitos atritos com aqueles que não aceitam essa mudança de paradigma, né? E quando nós estudamos todo esse movimento conservador, a forma como o Bolsonaro foi eleito, uma das grandes preocupações é que ele foi eleito sem ter uma militância estruturada. E essa militância tem sido organizada junto com o governo,
né? Então, o que eles chamam de robôs, o que eles chamam de gabinete do ódio, né? Na realidade é uma militância que se descobriu fazendo parte desse movimento político, né? E se fosse fake, só tinha uma fonte de fake. Hoje exatamente. Hoje nós percebemos que há o contraponto, né? Enquanto a mídia está noticiando a matéria de uma maneira, já está rodando nos grupos de WhatsApp o vídeo sem cortes, em que você percebe que a informação exatamente é o contrário, né? Então, assim, esse acesso, essa contra-informação que é propiciada pelas redes sociais é que causa essa instabilidade, né? E essa instabilidade para o governo Bolsonaro, ela é, digamos assim, faz parte do jogo. Por quê? Porque a instabilidade só é causada porque nós, povo, temos o direito de voz agora. Né? Então, sempre quando tem uma live, sempre quando tem uma participação, né? Ontem e hoje era antes das 7 da manhã, ele já estava chegando no Palácio do Alvorada e já estava lá se posicionando firmemente a respeito da interferência na independência dos poderes, ocasionada ontem pela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Até nisso eles querem interferir. Até nisso há interferência, né? E isso acontece por quê, deputado? Porque nós, enquanto povo, nos habituamos a respeitar cargos e não respeitar aquilo que deveria ser respeitado. Né? Então, assim, fulano de tal ocupa cargo, mas ele não tem essa credibilidade para ocupar o cargo, mas é ele, então cumpra-se. Né? Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, a população tem muito clara a ideia de que ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas, né? E no Brasil não se questiona isso. E a estrutura, o mecanismo, o sistema foi tão bem organizado e ele está tão bem alinhado que ninguém questiona as decisões que são ilegais, né? E aquilo se leva como sendo uma verdade absoluta, ao ponto de que um ministro do Supremo Tribunal Federal, através de um princípio, ele diz que a nomeação para o cargo de diretor da Polícia Federal não pode acontecer naqueles moldes porque viola o princípio da impessoalidade. Ora, é o entendimento dele, mas a Constituição diz que o presidente tem a prerrogativa de fazer a nomeação. Né? Então, assim, um ministro que foi nomeado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, por um critério de amizade, né? Porque ele exercia o cargo de ministro da Justiça do governo Temer, que o indicou para o exercício do cargo, aí ele diz, exatamente, né? Ele se colocou numa situação constrangedora, né? Que a população, mesmo que leiga, ela diz assim, peraí, mas ele foi indicado pelo Temer para o exercício de um cargo vitalício, que é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, que está escrito na Constituição, que tem a prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal, ele não pode, mas qual é a ideia do cargo de confiança, né? De onde vem essa confiança? A confiança não vem dos elos de amizade? Que interferência há? Né? E principalmente de alguém que não tem nada que desabone a sua conduta e que já exerce um cargo, já exercia um cargo, né? De comando da ABIN, que é o órgão máximo atrelado ao governo federal de informação, né? A Agência Brasileira de Informação. Então, assim, que é o que o presidente Bolsonaro hoje, antes das 7 da manhã, já estava questionando, né? Mas se o Ramagem, né? Se o doutor Ramagem pode exercer o cargo de chefe da ABIN, por que ele não pode exercer o cargo de diretor da Polícia Federal? De certa maneira, ele estava preocupado com algumas questões que não vieram a público, né? E que, segundo o presidente, não há interesse de serem divulgadas nesse momento, mas que já o colocavam como alguém que não estava exercendo o papel dentro do que se espera do governo Bolsonaro. Né? Então, assim, em relação a isso, nós temos vários elementos que demonstram essa questão, até mesmo de posicionamentos. Né?
Por exemplo, a questão, um dos primeiros decretos emitidos, né, assinados pelo presidente Bolsonaro, foi em relação à questão da flexibilização do porte de armas, né? O que fez o ministro Moro em relação ao decreto do presidente, né? Vetou vários artigos, não porque eles eram ilegais, né? Mas porque ele, ministro Moro, tinha uma visão mais desarmamentista da questão do porte de arma, né? Era uma pauta de campanha do presidente Bolsonaro, né? Isso não foi respeitado. Isso não foi respeitado, né? Depois nós tivemos um episódio em que houve a nomeação para um conselho de uma pessoa que defende na mídia, através de ONGs, um posicionamento que é extremamente oposto a tudo aquilo que o presidente Bolsonaro defendeu, né? A própria militância, que ainda está se organizando, né, foi atrás, entrou em contato com... Nós mandávamos e-mail para o Flávio Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, assim, questionando essa circunstância, como é que uma pessoa alinhada a toda a pauta globalista estaria dentro do Ministério da Justiça, né? E nós soubemos que houve resistência por parte do ministro Moro em retirar essa pessoa, né? O presidente insistiu e ela foi removida, digamos assim, exonerada desse conselho, né? E nós percebemos durante várias ações que essa postura em relação às pautas de campanha e que se tornaram pautas de governo, portanto, do presidente Bolsonaro, não havia um alinhamento, né? Isso, mas assim, essas questões ainda, né, para quem critica o Bolsonaro, né, no sentido de estar tentando interferir de alguma maneira na Polícia Federal, até mesmo no Ministério da Justiça, de pessoas, uma posição de alguém que não tem esse conhecimento da realidade, né, porque a realidade era essa. E o presidente, mesmo assim, né, pela competência que o ministro Moro havia demonstrado enquanto juiz da Lava Jato, aceitava toda essa circunstância, né, levava em consideração que era possível contornar e que ele poderia continuar sendo um bom ministro da Justiça. E ele fez algumas questões bastante importantes, né, à frente do Ministério. E eu acredito que essa postura dele fez com que grande parte da população, até domingo, passasse a ter uma decepção muito maior, né, em relação ao que o Sérgio Moro representa. A direita tem muito... aquele grande patriotismo que todos achavam que o ministro Moro tinha, ele largou com uma granada para trás. Né? Exatamente. Né? Então, assim, alguém que tinha uma biografia a defender, né, de repente estragou essa biografia pela maneira como saiu. Né? Então, assim, eu vejo que a saída do Moro, do Ministério, do governo Bolsonaro, é um divisor de águas. Por quê? Porque havia, sim, uma preocupação por parte do governo de qual seria a reação da população com a saída, né? E que num primeiro momento foi de divisão total da direita, né? Mas a direita verdadeira, aquela que já está se consolidando cada vez mais, ela dizia, peraí, o presidente Bolsonaro não é mentiroso. O presidente Bolsonaro, ele é patriota. Ele está enfrentando tudo e todos para colocar literalmente o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Né? Então, algo tem por trás dessa história. E aos poucos, juntando uma informação ali, uma declaração acolá, a gente começou a formar esse cenário, né? E muitos se decepcionaram. Né? Então, eu vejo que hoje a postura do presidente é no sentido de ter consciência que é o povo que está com ele. Né? E que existe, sim, um mecanismo muito forte que está o tempo todo impedindo
que ele tome as melhores decisões para o nosso país. E boicotes claros, né? Medidas provisórias importantíssimas para redução do desemprego no país que estão caducando na Câmara. E que nem para agravar mais a situação ainda, isso é a situação do Covid aí, né? Não é para agravar, mas que veio... No meio dessa pandemia. No meio da pandemia, ainda o ministro vai tomar uma atitude dessa. Mas os decretos das prefeituras sobre fechamento do comércio diante dessa Covid, como que você enxerga isso? Na realidade, assim, eu vejo que muito da insatisfação do presidente Bolsonaro, muito do atrito entre o Moro e o Bolsonaro nessas últimas semanas, muito estava relacionado a essa questão dos decretos estaduais e municipais em relação à pandemia, né? Se nós formos analisar o que nós temos de informação em relação ao Covid-19, é muito pouco, né? O que a gente percebe é assim, a mídia ela está muito mais preocupada em causar um alarme, né? um pânico na população, né? Ela está muito mais preocupada em mostrar, né, o número de mortes, a superlotação da rede hospitalar, do que realmente informar a população. Mas o governo federal, e ele trabalha com informação de qualidade, né? E isso eu sempre levo em consideração assim. A Agência Brasileira de Informação, a ABIN, ela está trabalhando hoje ligada diretamente com os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, né? Então nós sabemos que os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, eles são a maior estrutura de informação mundial. Mas quando o presidente retorna dos Estados Unidos, fica muito claro que ele tinha informação que nós não tínhamos, né? E dentro de uma estrutura de governo, a informação é um elemento muito sensível e que deve ser protegido, né? E o governo trabalha o tempo todo com informação e contra-informação. Mas eles tinham as informações que a grande maioria da população não tinha, né? E logo no início, foi no dia 6 de fevereiro, veja bem, antes do período de carnaval, o governo já estava preocupado e estruturando toda uma ação em relação à chegada do Covid aqui no Brasil, com o objetivo de se minimizar os efeitos da pandemia com o decreto de calamidade pública, né? E esse decreto de calamidade pública, e aí está o erro de grande parte dos municípios, dos governos, né? Na minha modesta opinião, é que esse decreto, essa lei federal, digamos assim, que instituía a situação de calamidade pública no Brasil pelo Covid, ele deixava muito claro quais seriam as ações necessárias que poderiam ser tomadas pelos municípios e pelos estados para o enfrentamento dessa circunstância, né? E lá no início de fevereiro, nenhum governo estadual ou municipal olhou para a situação com a mesma atenção que hoje estão agindo, né? Permitiram carnaval, permitiram aglomeração de pessoas em massa, né? E se nós formos analisar, aonde nós temos o maior número de casos são em locais em que o carnaval aconteceu, né? Em toda a sua essência. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Manaus como um local que recebe um fluxo muito grande de turistas, né? Então, assim, esses decretos, eles permitiam a tomada de ações por parte dos prefeitos e governadores no sentido de minimizar a pandemia, né? E infelizmente o que aconteceu é que houve o entendimento de que havia um libera geral e que cada prefeito e governador estava autorizado a decretar o que bem entendesse, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a própria lei que regulamenta essa questão da calamidade pública, e aí nós percebemos o rumo que as coisas tomaram, infelizmente, no nosso país, né? Com fechamento de comércio, decreto de toque de recolher, proibição de crianças circularem em estabelecimento comercial, né? Restrição de circulação de pessoas em ambientes públicos, enfim, uma situação
que foi gerada sem que nós tivéssemos o cuidado de buscarmos informações de qualidade, né? Na prática, o que aconteceu? Né? Toda a quarentena, todas as ações que foram tomadas tinham por objetivo evitar um contágio maciço da população. Decretou-se uma quarentena ostensiva, né, horizontal, que nós chamamos. Colocou-se todo mundo de forma irrestrita, né, em isolamento social. Não se permitiu o contágio, né? Nós temos em Toledo 3 casos confirmados. Cascavel, nós temos um número um pouco maior, mas pelo número da população isso é irrisório, né? E estamos há 5 semanas de economia descambando, desemprego aumentando, né? Uma situação desesperadora por parte daqueles que desenvolvem atividades autônomas, né? E com poucos casos ainda, né? Então, assim, a pergunta não podemos descuidar da saúde, logo, desse contágio, mas também a economia não pode parar. Daqui a pouco nós vamos ter assaltos, o desemprego, vai ter quebradeira, né? E o que nós percebemos, assim, há como é que eu posso colocar a circunstância em relação a isso, né? A economia parou, foi feita a quarentena, mas não houve o contágio de ninguém. Então, significa o quê? Significa que em algum momento, como nós não temos vacina para a Covid-19, significa que a imunização ela vai ser feita pelo contágio. E a população não está sendo contagiada. Ah, mas isso é ótimo. Não, não é. Por quê? Porque nós já estamos há 5 semanas de pressão, digamos assim, na economia, né? Onde nós temos estabelecimentos fechando, pessoas sendo mandadas embora, o desemprego aumentando, e nós não estamos vendo o contágio da população. Então, até quando nós vamos ficar nessa quarentena indefinida, né? Porque a ideia da quarentena era impedir o colapso do sistema de saúde, né? Não era impedir que as pessoas fossem contaminadas. E aí, dentro desse contexto, nós não estamos tendo a imunização de rebanho, né, que os cientistas falam que é tão importante, e nós corremos o risco de entrarmos no período de inverno, em que nós sabemos que as doenças respiratórias é muito mais crítico, principalmente aqui no sul do Brasil, né, sem que nós tenhamos imunizado grande parte da população. Há que se ter esse bom senso. Nós sabemos que muitas vezes as decisões que foram tomadas a nível de governo estadual, governo municipal, era com as melhores das intenções. Mas quais eram as informações de qualidade que esses grupos tinham para tomar essa decisão? Né? Eles estavam tomando a decisão apenas com base nas reportagens que alarmavam e causavam pânico em toda a população? Ou elas estavam fazendo quadros comparativos, analisando gráficos, verificando em que lugares do mundo a situação tinha sido resolvida, né? No sentido de que, por exemplo, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, eles não implantaram essa quarentena horizontal. Eles determinaram a obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a população. Isso já é uma realidade na Ásia, né? Porque o contingente populacional deles é muito grande, então é muito comum as pessoas usarem máscara na rua, porque a ideia da máscara não é eu me proteger. A ideia da máscara é eu cuido de você e você cuida de mim, né? Então, assim, eu coloco a máscara, por quê? Porque se eu estou com o vírus, a máscara vai ser uma proteção, né? Uma barreira para que o vírus circule menos, né? Então, dentro dessa realidade, eles estabeleceram uma quarentena vertical, né? Com uma restrição muito pequena de circulação de pessoas, de exercício de atividades laborativas, e nós percebemos que nesses países a curva da pandemia e o contágio foi menor do que nos países que fizeram uma quarentena forçada, né? Uma quarentena muito mais restritiva. Então, assim,
Eram essas informações que eles estavam usando para tomarem as decisões? Né? Quais informações estavam sendo tomadas? Né? O que é preocupante depois de 5 semanas, coronel, é que nós temos poucos casos, nós temos uma baixa imunização da população e nós temos graves reflexos econômicos. E o governo federal bateu na tecla o tempo todo. Economia e saúde precisam trabalhar juntas, né? E infelizmente a realidade que nós percebemos a nível de estado e municípios é que não, né? Muitos governadores, muitos prefeitos, talvez assim preocupados com uma responsabilização, uma cobrança, acharam por bem restringir a circulação da população. Não temos imunização de rebanho, não temos vacina e estamos com o colapso econômico batendo a nossa porta. Essa é a Simone Banhos. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua experiência, suas novas informações que trouxemos aí. Nosso amigo vai ficar muito feliz de saber também. Obrigada. Eu é que agradeço a participação, coronel. Forte abraço a todos.